bom, pastor. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso quarto dia de aula, História Eclesiástica 2. Hoje nós estamos na quarta aula e é o último bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas. Estamos falando sobre o papado e estamos trabalhando sobre Gregório, chamado Gregório I, Gregório o Grande. Pastor Johnny, leia para nós essas últimas linhas, porque aqui são palavras muito importantes que o autor deixou para nós. Eu gostaria de ler na íntegra essas porções. Por favor. Principalmente no que se refere à doutrina da salvação, foi que Gregório deformou e até transformou os ensinos de Agostinho. As doutrinas agostinianas da graça irresistível e da predestinação passaram despercebidas nas obras de Gregório, que dedicou sua atenção a como podemos oferecer a Deus uma satisfação pelos pecados que cometemos. Dá uma pausa aqui, pastor. Olha só que interessante. Por que passou desapercebido, irmãos? Porque não tem espaço para legalização dos seus dogmas a doutrina da predestinação. É óbvio. No momento em que ele começasse a trazer a doutrina da predestinação, ele deixaria o que? A questão da legalidade. Então, ele não destaca aquilo que destona daquilo que ele está construindo. Né? É bem interessante isso, né? Não sei se eu fui claro na minha forma de falar para vocês. Compreenderam? Sim. Alguma dúvida, meus irmãos? Algum questionamento? Não? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Porque, olha, por que ele não trouxe, já que ele se dizia aluno de Agostinho, por que ele não trabalha sobre essa temática tão abundante de Agostinho? É natural, muitas das ideias pagãs e muitas das ideias legalistas seriam destruídas aqui. Então, por isso que passa desapercebido. Ou seja, isso de Agostinho não serve mais para mim, entendeu? Porque ele precisava construir algo. Né? Continua para nós, pastor, então, por gentileza. Ok. Essa satisfação oferecemos através da penitência, que consiste em arrependimento, confissão, pena ou castigo. A essas três fases se junta a absolvição sacerdotal, que confirma o perdão que Deus já conferiu ao penitente. Dá mais uma pausa aqui, pastor. Perceba que aqui é um misto de paganismo e cristianismo. Confissão, pena e castigo, dando aquela ideia pagã: se você faz o que os santos ou deuses querem, eles te beneficiam. Se vocês não fazem, eles não te beneficiam. E já que aqui não há a figura do panteão grego-romano, há a figura do quê? Do sacerdote, que é ele quem vai te dar a absolvição, ou quem sabe vai te dar o castigo, que agora essa pessoa sacerdotal ela se torna apoderada disso. Perceba, irmãos, é isso que é lamentável nas obras dele, né? Continua para a gente, irmão? Eu acho que não ficou claro para mim, assim, o que o motivou a fazer isso, né? Ele tinha ali uma teologia sólida e agora começa a distorcer isso. Então, pastor, mas pensa assim, como que era a religião dos vândalos? Como que era a religião pagã, de uma forma geral? Não é uma religião que você serve os deuses para os deuses te dar bênçãos. Ok. A igreja não começou a ter uma porta aberta, aceitando os pagãos dentro da igreja, e agora o paganismo não estava meio que entranhado dentro do povo, mesmo que ele fosse cristão, era um cristão nominal. Então, dentro da verdadeira conversão, a questão da discussão da predestinação é algo, mesmo que a pessoa tenha uma linha mais pelagiana, porque lembra que Pelágio, ele era o quê? Você alcança a salvação. Tinha o semi-pelagiano que dizia, não, Deus dá a salvação, mas você tem que consentir. Agostinho resolveu essa questão. E que, na realidade, Pelágio, a gente poderia fazer uma leitura de que ele já tinha uma teologia humanista. Agora, depois de Pelágio, da causa do pelagiano já não ter sido mais destacada, essa igreja estava inserida num contexto muito pagão. E é aqui onde começam, sim,
práticas pagãs, uma vida nominal. E o líder, ao invés de trazer essa doutrina, ele deixou o quê? A ideia mais mística, que já fazia parte da cultura pagã. Por quê? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Onde está? Quando nós oferecemos a Deus uma satisfação pelos pecados que cometemos, dando a ideia, ó, essa satisfação oferecemos através da penitência. Se você fizer algumas obras, Deus vai te perdoar, porque o importante é você fazer obras. E você fazer. Aí, lembra que nas últimas aulas, quando eu falei, na aula nossa, que nós falamos sobre o monastismo beneditino, no primeiro momento ele nasce, ele coloca a regra para estruturar, como romano, mas depois essa regra vira legalista. E aqui a gente já começa a ver um cristianismo legalista, baseado em quê? Em regras. Por isso que quando você realmente pratica as obras, você se faz as confissões, você começa a obter o perdão. Então, é mais ou menos como uma prática cristã baseada em obras. E o sacerdote, ele passa a ser esse canal entre Deus e os homens, do quê? De absolvição. Percebe que aqui vai dando um novo contorno, né? Não sei se ficou clara a minha fala. A impressão que eu tenho que é uma tentativa também de agradar o público, né? Sim, Assim, não, totalmente. Totalmente, pastor, exatamente. Porque o povo, essa era uma linguagem comum ao povo, e eu vou falar aquilo que o povo quer ouvir. Mesmo que eu diga que sou discípulo de Agostinho, aquele assunto de Agostinho não me interessa muito. O povo não vai querer ouvir. Então eu falo o que o povo vai ouvir, entendeu? É exatamente isso, entendeu? ok. Tá bom? Então, Joia. beleza? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Não? Então, continua para a gente aqui. Joia. Os que morrem na fé e em comunhão com a igreja, mas não fizeram suficiente penitência por seus pecados, vão para o purgatório, onde passam algum tempo antes de ir para o céu. Opa, aqui, ó. O mesmo purgatório, o lugar que, já que Agostinho tinha uma dúvida, ele aqui faz uma certeza. E aqui ele já começa a criar também uma resposta, porque o importante é você estar em comunhão com a igreja, ou seja, olha a ideia política e religiosa, geopolítica, e querendo ou não, que está entranhado agora nesse novo contexto de fé. Se você está com a igreja, você está salvo. E mesmo que você não fez as suas penitências como deveria, não tem problema. Você vai para o purgatório, porque a gente, né, você passa algum tempo e depois vai para o céu. E é isso aí. Entendeu, pastor? E agora leia esses últimos 2 parágrafos. Uma das... Perfeito. Uma das maneiras de os vivos ajudarem os mortos a saírem do purgatório é oferecer missas em seu nome. A missa é, para Gregório, um sacrifício que Cristo é imolado de novo, e diz a lenda que, em certa ocasião em que esse Papa celebrava a missa, o crucificado lhe apareceu. Essa ideia da missa como sacrifício, que talvez poderia ser deduzida de alguns textos de Agostinho, mesmo que forçando-os, é parte fundamental da devoção e da teologia de Gregório. Perceba, irmãos, eles não se fundamentam totalmente em Agostinho, porque é uma distorção. É como eu já disse para você, quando o Agostinho fala da cidade de Deus, da cidade dos homens, quando ele fala da igreja, ele está dizendo da igreja, eles vão colocar palavras nas bocas de Agostinho. Por isso que há uma grande diferença entre a patrística e há uma grande diferença entre o romanismo e o papado. Tá bom? Isso daí não... Perceba que aqui vai nascer o quê? Vai nascer o sacramento da missa. Pode ver que o católico ele precisa participar da missa. E precisa participar do que também? Da comunhão da hóstia, né? Da celebração da hóstia. Porque isso prova que ele está debaixo da bênção. Porque senão ele não está. Entendeu? Conta-se que... Pode ler para nós? Isso. Conta-se que quando Gregório ainda era abade de Santo André, ficou sabendo que um dos seus monges, que estava à beira da morte,
tinha escondido algumas moedas de ouro. A sentença do abade foi dura. O monge pecador morreria sem escutar uma palavra de perdão ou consolo. Seria enterrado em um monte de esterco, junto com o seu ouro. Depois de cumprida essa sentença, e para a salvação da alma de justo, esse era o nome do monge, Gregório ordenou que durante os próximos 30 dias a missa do mosteiro fosse lida em memória a ele. Findado esse período, o abade declarou que, de acordo com uma visão que o monge copioso, irmão carnal do falecido, tivera, a alma de justo sairia do purgatório e estava agora na glória. Perceba mais uma vez aqui questões de visões, aonde era dado e atribuído ao líder. Perceba, é daqui que vai saindo a ideia da doutrina da infalibilidade papal. É quase que um modelo dos pentecostais que profetizam e dizem, Deus está me dizendo, Deus está assinando embaixo. Então, percebam, irmãos, que é um exagero, né? Mas que isso foi visto ao longo dos séculos como base para aquilo que eles vão desenvolver depois. Né? Pode continuar, pastor, por favor? E é congruente, né? Porque você olha a situação, assim, da fala é acompanhada de ações, e isso torna, acho que, para o público algo palpável, né? Ou seja, é uma realidade, eu não posso abandonar isso, não. Exatamente. Pode Okay. continuar, por favor, pastor. Tudo isso não foi invenção de Gregório. Era mais parte do ambiente e das crenças da época. Porém, enquanto os antigos mestres da igreja se esforçaram para evitar que a doutrina cristã fosse contaminada com superstições populares, Gregório simplesmente aceitou todas as crenças, superstições e lendas da sua época como se fossem verdade evangélica. Suas obras estão cheias de narrações de milagres, aparições de defuntos, anjos e demônios, etc. Quando, com o correr do tempo, a produção literária de Gregório passou a ter a mesma autoridade infalível que tinha tido a de Agostinho, boa parte das crenças populares do século VI foi realmente incorporada à doutrina cristã. Aqui por isso que quando alguns historiadores e até teólogos falam que ele foi o primeiro papa, não tenha dúvida, porque na figura do papa, que é essa união, como eu tinha dito, política, depois, com relação ao paganismo, geopolítica e principalmente com a tradição, ele encabeça bem, porque depois, como o autor mesmo diz, os textos dele passam a se tornar textos de autoridade infalível. E aí o romanismo está estabelecido. E daí em diante vai só sendo construído sobre essa base. Tudo bem, meus irmãos? Né? Como eu disse para vocês, gastamos um tempão, depois vocês continuam lendo aqui o restante do capítulo, vai falar sobre os sucessores dele, mas eu fiz questão de dar um destaque a ele por causa, e a Leão, por causa deles serem esses protagonistas. Agora eu vou mostrar aqui para vocês um material do professor Juliano, e eu vou até deixar como indicação para vocês verem depois, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu compartilhar outro material. Alguma pergunta, alguma fala, meus irmãos? Eu sei que hoje a gente acabou lendo muito na classe, de fato, lemos bastante, mas eu achei que a síntese que o nosso irmão fez foi brilhante. Então, eu falei comigo mesmo, eu falei, não vou, mesmo que fique uma leitura um pouco mais exaustiva, eu prefiro acabar lendo com vocês, porque eu quero deixar aqui a síntese de alguém que, de fato, domina o assunto, e nada mais belo e justo do que Justo Gonzalez, né? Tá bom? Beleza? Tudo bem? Então, agora, meus irmãos, deixa eu mostrar aqui para vocês uma obra que é uma obra do... Alguém quer comentar alguma coisa? Querem falar algo sobre o papado? Não? Não, ficou bem clara a síntese, né? Ficou, Eles né? são os precursores aí dessa decadência aí, né? Exatamente. Fiquei impressionado com a firmeza que ele era no princípio, né? E depois deixou se levar por tantas heresias, por tantas coisas. Sabe, muitas vezes, vamos pensar assim, né? São firmes, são, não vou negar que são, mas no fundo, é aquela firmeza mais voltada para a política, né? É uma fé,
mas ao mesmo tempo que tem aquele desejo de É a dominar as mistura, na massas. verdade, né? A Exatamente, é mistura. uma fé misturada. Diferente de Agostinho, diferente dos pais da igreja, entendeu? Claro que nem mencionamos Eusébio de Cesareia, por exemplo, mas ele estava ali naquele contexto com Constantino, vendo, né, o império se tornar cristão. Então, os nossos irmãos do passado, eles erraram, mas eles tinham cuidado com a doutrina. Podem ver que, num primeiro momento, até mesmo na questão da doutrina da pessoa de Jesus, da cristologia, Eusébio de Cesareia, ele não tinha uma opinião formada, mas ele não era um herético extremo. Ele ficava ali meio que em cima do muro. Eram tempos conturbados. Ali as questões eram mais bíblicas, escriturísticas. Aqui já não, aqui já é um envolvimento pagão. Depois do século IV em diante, a gente vai vendo que o paganismo ele entra, e ele entra com muita força no seio da igreja, e a política entra. E aí é onde entra a corrupção, né? Por isso que hoje, nessa aula, eu fiz questão, eu falei, eu não posso falar de uma forma sucinta sobre o papado sem dar esse medo ao coração dos irmãos. Porque a história da Bíblia se repete, a gente vê que reis se corromperam pelo poder, Saul se corrompeu pelo poder, a gente vê o quanto que o poder, ele tenta, Sansão foi alguém que se deixou levar pelo poder, né? A tribo do sul, depois de ver a tribo do norte cair, se deixou levar pelo poder, ou seja, a história se repete. E mais uma vez a história está se repetindo e tragicamente aqui. Então eu falei, não, eu quero ser talvez redundante, talvez eu ser até prolixo, mas eu quero pôr isso como uma base no coração dos meus irmãos, porque estamos num seminário teológico para servir a Igreja de Jesus. Que tamanho será a nossa influência no mundo? Não sei. Não sei. Quem sabe Deus nos use que nem Jonathan Edwards. Nosso legado vai ser perpetuado daqui a 100 anos, 200 anos. Mas que seja um legado bíblico, escriturístico, cristocêntrico, que seja na mesma pegada dos apóstolos, da igreja primitiva e dos pais da igreja que souberam fazer uma boa leitura da fé cristã. Né? Tá bom? Então, agora, irmãos, eu vou deixar duas citações, vou passar bem rápido, né? Eu até separei tanta coisa para a gente ler em aula, irmãos, para a gente ir fazendo esses contrapontos, mas não deu. Então, eu vou deixar para vocês lerem, até porque, como temos muitos assuntos para tratarmos, agora eu vou ir para outros pontos nas próximas aulas. Então, eu quero utilizar mais uns 5 a 10 minutos com vocês, tudo bem? Eu sei que vai ficar um pouco mais longo, mas eu gostaria de falar agora sobre o material aqui do professor Juliano. Olha só, esse material é muito interessante, meus irmãos, eu queria estar mostrando aqui para vocês. Ele vai falar sobre esse período de mais de 500 anos, né? De 524 anos, que é o conhecimento e teologia. E ele comenta, eu diria com muita propriedade, algo que eu achei bem curioso. Ele vai falar sobre vários nomes grandes de teologias, mas que não foram muito mencionados, até porque não foram muito estudados, não que não foram, né, necessariamente estudados, mas são livros de teólogos em um período em que a teologia aqui ela já começa a ter muitas confusões, né? Você tem que lembrar que esse é um período de camponeses, de monges, poucas evoluções na teologia. Esses 500 anos, depois dessa influência política, geopolítica, e aqui me permite um comentário, tá, irmãos? Vocês já me viram fazer esses comentários? Quantos são os líderes protestantes que têm um pensamento megalomaníaco nos nossos dias? E na história do protestantismo nesses 500 anos? Perceba, a história se repete até entre nós. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai estar seguindo alguns líderes megalomaníacos, que ora usam a igreja para fazer, né, as suas conquistas, e quando a igreja já não supre mais essa demanda, vão para o campo da política. Então, a história está se repetindo. Então, nesses períodos de 500 anos, não tivemos muitas
inovações na teologia. Então, aparece aqui alguns nomes: Boêmio, Isidório de Sevilha, Dionísio, João Escoto, Erigena. Todos são nomes de relativa... são nomes, mas não são tão conhecidos. Porque o que vai ser conhecido na história aqui, na realidade, são a teologia romana, né? Então, não é um período de grandes teologias, tá bom? É um período, eu diria, de escassez teológica. Mas, por exemplo, vamos falar um pouco de Isidório de Sevilha. Ele foi um bispo e um teólogo, e ele escreve um livro chamado As Sentenças. Esse livro torna-se um livro-texto da teologia da Idade Média até o século XII. Perceba, ele faz uma obra e depois essa obra continua sendo estudada até o século XII. Depois ela é substituída pelo livro de Pedro Lombardo. Então, o livro das Sentenças tem esse título porque geralmente são colagens, como se fosse um tipo de teologia sistemática, mas são textos de teólogos antigos. Então, ele pega os livros dos pais da igreja e copia trechos de determinados assuntos. Então, assim, percebam que na teologia protestante a gente vai ter pouquíssimas coisas. E também Isidório de Sevilha escreve também um outro livro chamado Origens, que é um livro de conhecimento secular. É um tipo de enciclopédia. Percebam que nesses dias a teologia também estava caminhando junto com um conhecimento secular. Então, esse livro chamado Origens, ele é mais um livro de enciclopédia. Também temos depois o Dionísio Areopagita, que também depois ele recebe esse nome de pseudo-Areopagita, porque descobre-se que ele estava querendo dizer que ele era o Areopagita lá de Atos 17. Então, depois vem esse conhecimento que não era ele, tá bom? Temos outras questões aqui. Depois eu vou deixar para os irmãos apreciarem a aula de número, eu até coloquei aqui, de número 21 do professor Juliano. Ele vai mostrar aqui e dar detalhes importantes, por exemplo, aqui, na Irlanda, né? Os centros de conhecimento estava lá na Irlanda e também aqui nessa cidade de Aachen, onde Carlos Magno estava. Então, percebam que os centros de conhecimento nessa época da Europa se dava aqui. E essa questão de debate teológico, por exemplo, irmãos, é aqui nesse período que surge essa ideia da transubstanciação, que os católicos vão comentar. O que seria... só voltando aqui um pouquinho para essa ideia aqui dessa cidade, onde é a cidade de Aachen. Foi criado aqui, como se fosse um centro universitário para os palacianos. Quando se vê na história da igreja o termo palatina, seria aulas aos palácios. Então, esse tal de Alcuino de York, ele foi o reitor que dava aula no palácio, ou seja, aulas palacianas, tá bom? Como eu disse, a questão da ceia do Senhor. Houve um grande debate teológico entre esses dois homens, que é o Radberto e o Ratramno, e que a questão que se perdurou foi da transubstanciação. Mas olha só, esse período da Idade Média era um período tão complicado que quem perdia o debate teológico é forca para ele. Perceba, irmãos, é um cristianismo legalizado. Né? Não se tinha... Era herético e precisava matar a pessoa, né? No Concílio de Latrão, é um concílio muito importante para a Igreja Católica Romana, é que se determina a ideia da transubstanciação, porque esse tal de Ratrambo, ele dizia que a ceia tinha só uma conotação espiritual. Em outras palavras, irmãos, se hoje nós estivéssemos na Idade Média, quando nós falamos que a nossa ceia é memorial,
forca na gente. Só para vocês terem uma ideia, por isso que é também chamado período das trevas, por muitos, entendeu, irmãos? Mesmo que alguns vão dizer que a idade das trevas, ela não cessa totalmente, né? Porque era um período de muita intransigência. Hoje a nossa ceia não é uma ceia chamada ceia memorial, ou seja, em memória de, a gente estaria na forca, entendeu? E a mesma coisa também nesses dias, houve também quase que uma pseudo-reforma nessa questão dos ensinos da predestinação. Começaram a se trabalhar de novo esses ensinos da predestinação, mas não ganhou muita força. Tá bom, meus irmãos? Então fica aqui só uma dica. E uma última coisa que eu vou indicar para vocês é na obra História da Igreja Cristã. Deixa eu compartilhar aqui para vocês agora. Queria compartilhar aqui isso daqui, ó, História da Igreja Cristã. Não vai dar tempo de lermos. O capítulo 12, meus irmãos, aqui, ó. Leiam essa parte, porque foi a síntese da aula de hoje, só que, ao mesmo tempo, aqui, ele gasta um tempo bem significativo, o autor, mostrando, né, vários acontecimentos, cita também bastante sobre a participação dos francos com Carlos Magno, e aí, o que eu achei muito curioso aqui foram algumas publicações de alguns documentos. Por exemplo, como eu falei para vocês, os Faudes Piais. O que seriam esses Faudes Piais, irmãos? Vou explicar, depois vocês leiam aqui esse capítulo e vocês vão entender melhor. Mas o que seriam os fraudes piais? Seriam documentos fraudulentos. Olha só aqui, ó. Ainda que pareça estranho, estão vendo aí? Estão lendo? Tá joia? Tá conseguindo ver? Ainda que pareça estranho, olha só. Sim. O fato é que, na Idade Média, uma série de fraudes pias foram divulgados a fim de manter o prestígio e a autoridade de Roma. Em uma época científica e de homens inteligentes, essas fraudes seriam investigadas, desaprovadas e desacreditadas. Entretanto, a erudição na Idade Média não entrava no terreno da crítica. Por quê? Quem é que dominava as universidades eram os monastérios. E quem estava aliado aos monastérios, logo depois de toda essa reconfiguração pelo papado, eram os líderes do Ocidente. Então, o que seriam os fraudes piais? Que seriam documentos, aqui, e ninguém duvidava dos documentos que circulavam de modo amplo, eram aceitos por todos, e por meio delas, as afirmações de Roma eram sustentadas. Passaram-se vários séculos antes que alguém demonstrasse que esses documentos se baseavam em falsidade e não em verdade. Como ele fala aqui, o autor, em momentos mais esclarecidos, eram colocadas crítica. E aqui, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui, para a gente não ser falso aqui. Muito do que acontece também na Reforma Protestante, a gente tem que olhar com a lupa da crítica, tá, meus irmãos? Mesmo que Agostinho fez as 95 teses, muitos outros governantes se uniram a Agostinho, não foi por causa da fé, não, meus irmãos, foi porque viram nele uma possibilidade de fugir do papado e do domínio do papado. Então, em tese também, muito do que se diz respeito à reforma protestante tem a ver, sim, com questão política, tem a ver com questão econômica, tem a ver com questão de emancipação de um poder que outrora dominava, e isso a gente não pode negar, mas eles queriam ver agora o quê? Uma certa liberdade. Então, a gente olhar com os bons olhos, dizendo, não, todo mundo que aderiu à reforma protestante é porque, de fato, se converteu. Não, muitos príncipes, muitas pessoas se voltaram para o protestantismo porque viram que agora estariam livres do jugo do papado. Porque quem destonasse naqueles dias com o jugo do papado era forca para eles, como a gente vai ver nas próximas aulas. Então, a gente tem que ser muito crítico com isso. A gente não pode negar a fé desses reformadores,
mas a gente tem que ser crítico, porque senão a gente faz uma crítica ao romanismo e não faz a mesma crítica para nós no protestantismo. E hoje, nos nossos dias, a gente tem que continuar com essa crítica. Não é porque temos denominações muito brilhantes, muito piedosas, que muitos líderes também não estão se enveredando para caminhos políticos. Perceba, a história se repete. Ou seja, muitos pastores e muitos bispos e apóstolos se enveredam para caminhos onde eles ganham mais, eles dominam e eles colocam ali os seus deputados. Ou seja, olha o romanismo aí no protestantismo. Então, poderíamos dizer também que é um protestantismo romanizado. Estão entendendo, meus irmãos? A gente tem que ser muito frio. Concordam ou não? Tudo bem? Beleza. Tá bom, meus irmãos? Estou acabando aqui, tá? Tá bom? Estou acabando porque essa aula ficou um pouco mais densa, mas tá dando para entender, meus irmãos? Ficou claro ou não? Porque senão a gente acaba sendo injusto, né, na história, né? Tá bom? Então, esses documentos que fazem parte da fraudes, o fraudes piás, aqui, ó, um desses documentos fraudatórios foi a doação de Constantino, como nós vimos. Muito tempo depois da queda do Império Romano na Europa, circulou tal documento com o propósito de demonstrar que Constantino, o primeiro imperador cristão, havia dado ao bispo de Roma, Silvestre I, autoridade suprema sobre todas as províncias europeias do Império. Ou seja, aqui é uma maneira, inclusive, de pegar parte daquilo que era do povo bárbaro para o catolicismo, e que havia proclamado esse bispo como governador até mesmo dos imperadores. O documento, olha que interessante, o documento apresentava como razão o principal motivo da mudança da capital de Roma para Constantinopla, fato que o imperador não permitia a nenhum governador permanecer em Roma como rival do Papa. Então, vocês vão ver esses decretais pseudo-isidorianas e outros documentos, como também documentos fraudulentos, tá bom, meus irmãos? Beleza? Depois vocês olhem esse capítulo, é um capítulo muito bom, que vai mostrar uma síntese muito boa do que aconteceu nesse período e depois, inclusive, dando uma síntese boa também para os próximos papados. Como a temática dele é apenas o papado, então fica aqui uma leitura para enriquecer essa matéria aqui para vocês, tá bom? Beleza? Tá bom, Amém. Meus irmãos? Então, me desculpem aí por ser tão prolixo, tá? Mas tentando fazer aqui o meu melhor para passar o maior número de informação para vocês. Tá bom? Beleza, meus irmãos? E para as próximas aulas a gente vai abordar outros temas, tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, etc., tal, me procurem, né, no nosso grupo de WhatsApp. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Combinado. Beleza. Beleza, meus irmãos? Podemos encerrar? Ok. Fechado, então. Então, meus irmãos, Deus abençoe, uma boa noite, bom culto de oração amanhã. Querendo Deus, eu me vejo com as minhas ovelhinhas e que o Senhor esteja com todos vocês e até quinta. Amém. Deus abençoe, meninos. Boa noite. Amém. Graça e paz a todos. Boa noite, graça e paz. Amém. Boa noite a Bom, todos. meus irmãos. Graças e paz. Até E mais. firme nas leituras, hein? Firme nas leituras. E nos vídeos que eu vou estar passando para vocês, tá bom? Combinado. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Deus abençoe.